de semana e já começamos no clima de organização. Mas o que muitas vezes a gente precisa é colocar em prática o desapego. Porque a gente sabe que tem que desapegar, entra um objeto, tem que sair outro, mas muitas vezes não é o que acontece na casa da gente, né? E a gente vai acumulando, acumulando, acumulando. E hoje eu recebo aqui a Michele, que é personal organizer, entende tudo de organização e vai ajudar vocês de casa, vai me ajudar também a colocar a nossa vida em ordem. Tudo bem? É isso aí, tudo bem. Boa tarde, prazer estar seja aqui com muito vocês. bem-vinda. Falar um pouquinho da minha paixão, né, que é a organização. Eu espero poder contribuir com o pessoal de casa. É verdade isso que a gente diz, que quando a gente organiza fora, a gente está organizando dentro também? Com certeza. Tanto o ambiente influencia na nossa vida, como a nossa vida pode estar sendo refletida também no ambiente, né? Às vezes a bagunça está vindo de dentro e organizando a parte de fora a gente consegue organizar dentro também. A gente falou ali no começo sobre desapego, né? Sim. A gente sabe que tem que desapegar, mas às vezes é difícil. Tanto que a gente teve uma conversa, eu e a Michele, e eu pensei, Sim. não, eu já pratiquei desapego lá em casa. Uhum. Quando eu cheguei e fui olhar com aquele olhar que você explicou pra gente, nossa, eu vi que eu tinha muita coisa sem usar. Isso, é que às vezes não é porque a gente não quer desapegar, é que a gente não tira um tempo para fazer isso, né? Um tempo para analisar as coisas que a gente tem, para pensar se isso está realmente servindo ou não está servindo para a gente, né? E qual é a diferença que esse objeto, essa roupa, esse eletrodoméstico, seja lá o que for, qual é a diferença que está fazendo na minha vida, né? Se realmente está me levando para os meus objetivos, né? A Michele trouxe umas informações pra gente, olha só, 20%, essa é a porcentagem que realmente usamos de tudo que temos. 20%. Só 20%? 20%. Seja do guarda-roupa, seja dos nossos eletrodomésticos, dos móveis que a gente tem na casa. O que se pesquisa, né, o que se tem de estudos por aí, é que apenas 20% é aquilo que a gente realmente utiliza. Compartilha com o nosso público, então, agora, aquela dica da pilha de roupa, pra gente separar por cor. Isso, porque quando a gente junta, seja as roupas ou seja os objetos que a gente tem do mesmo, a gente consegue perceber a quantidade que a gente tem de cada coisa. Então, às vezes eu tenho lá as blusinhas espalhadas, uma no guarda-roupa, outra na gaveta, outra em outro lugar. E quando a gente junta mais do mesmo, a gente consegue perceber o quanto que eu tenho de cada coisa. E aí fica mais fácil de eu desapegar, porque às vezes um objeto está fazendo o mesmo sentido de outro, né? Eu tenho uma quantidade igual da mesma coisa, então isso é desnecessário. Eu coloquei isso em prática lá em casa e cheguei à conclusão que eu não preciso de blusinha preta nos próximos 10 anos. Porque a gente acaba tendo um gosto e quando vai comprar, acaba comprando da mesma, Sim, né? Parecida. Isso acaba gerando uma economia também, porque na hora de fazer a compra, você olhando para aquelas pilhas, você vai sair e vai comprar exatamente aquilo que precisa, né? A próxima informação. Perguntinhas que a gente deve se fazer antes de comprar uma roupa ou um objeto. Explica pra gente, Michele. Isso, porque às vezes a gente acumula muitas coisas na nossa casa porque a gente não para pensar naquilo. Então a gente compra por compulsão. Só o fato da gente parar e analisar aquilo que a gente realmente precisa já faz a diferença. Então, algumas dicas. A gente pensar se isso é realmente útil, né? Se é necessário, qual é o benefício que esse objeto está me trazendo, se ele é durável e principalmente se ele tem um lugar específico para ser guardado na minha casa. Porque a gente faz a compra, a gente fica pensando no benefício imediato daquilo, mas a gente não pensa na manutenção disso. Seja na limpeza, seja também no local onde ele vai ficar armazenado. Porque às vezes está ocupando um espaço maior que vai te dificultar na limpeza, e o benefício que ele traz não é tão grande assim. Eu achei ótima a dica que você deu sobre o aspirador de pó, né? Porque às vezes a gente mora num apartamento pequenininho e compra aquele aspirador de pó. Porque a gente pensa na tecnologia, porque tira fungos e isso e tal, mas é uma coisa tão grande que acaba te ocupando um espaço e a manutenção disso é muito maior do que o benefício que ele traz. E a máquina de pão? Vocês usam? A máquina de pão, aquela máquina de suco, né, que promete várias coisas, mas a manutenção disso é tão difícil, né, que ela acaba ficando esquecida lá num cantinho do armário, ocupando um espaço que de repente poderia estar sendo utilizado de outra forma. Né? Eu tenho a máquina de sorvete, gente, mas não tive coragem de desapegar da máquina de sorvete ainda. Então vamos fazer sorvete, senão não faz sentido. Eu né? passei o verão inteiro, né? O verão tá quase e não fiz um sorvetinho naquela máquina. É exatamente isso que acontece. Né? Então a gente parar para analisar isso antes de fazer uma compra já vai fazer a diferença. E a gente também só um pouquinho, Sheila.
Fala. Gente, a Sheila tá atacada hoje. Eu já falei para vocês, né? Que enquanto a gente está aqui conversando, ela vai passando informação aqui no meu ponto, mas hoje ela tá que tá. Qual é a próxima tela? Quantidade não significa qualidade e qualidade não significa quantidade. Explica pra gente, Michele. Sim, um exemplo que eu costumo dar disso são os brinquedos das crianças, né? Que a gente começa a acumular brinquedos e quando você vai parar para pensar, a criança não para brincar com um brinquedo, porque ela não encontra, né? Seja joguinhos de montar, as peças estão separadas, então o benefício maior é eu ter um brinquedo que eu possa sentar na sala e brincar com meu filho do que ter um acúmulo de coisas que a pessoa não consegue, acaba deixando de lado porque simplesmente não consegue utilizar, né? E falando então nas crianças, que dica que a gente pode dar então para as mamães na hora de organizar os brinquedos assim no quarto? Primeiro, né, a quantidade mesmo, ver exatamente aquilo que está sendo usado e o que não está sendo usado e ter um local específico para cada coisa, porque quando tem uma casinha, digamos assim, para cada objeto, eles voltam para casa com maior facilidade. Às vezes as coisas ficam jogadas porque não tem um local específico. E para a criança tem que ser tudo de muito fácil acesso para que ela consiga brincar e consiga devolver isso para o lugar também, fazendo com que a organização dure mais tempo e todo mundo consiga manter isso, né? Inclusive a criança. Isso de cada coisa ter o seu lugar, é bem importante que a gente converse em casa, né? Sim. Porque às vezes a gente decide, né? O local desse copo vai ser esse aqui. Mas a gente não compartilha a informação com o marido, com os filhos. Exatamente. E depois você não coloca no lugar. Aí a gente já sai brigando, né? Sim, exatamente. Isso tudo tem que ser combinado e vai ficar sempre muito mais fácil, né? A organização, ela é feita de forma personalizada. Então, eu como profissional, quando eu vou fazer a organização na casa de um cliente, eu preciso entender a rotina deles, né? Sim. Entender como é que funciona para cada um. Eu não posso fazer uma organização como eu faria na minha casa, como eu faria na tua casa. Sim. Então, cada coisa é personalizada e todo mundo precisa ficar sabendo disso e compartilhar desse mesmo objetivo, né? Se as pessoas têm um objetivo em comum, até a economia, né? Vamos deixar de comprar essas coisas porque a gente tem um objetivo em comum e fica muito mais fácil de manter. Tem a participação do nosso público, pode colocar na tela o recadinho da Luciana. Qual a melhor maneira de arrumar o escritório? A Luciana está perguntando. Isso vai depender do trabalho que você vai fazer nesse escritório, né? Então a gente tem que sempre pensar no que vai ser feito ali, o que eu preciso e eliminar todas as outras coisas que não fazem parte desse plano, desse trabalho, né? Tem que ter foco. Então se você trabalha com uma determinada coisa, tem que ter próximo e ter à mão tudo aquilo que você vai utilizar para aquilo. Para outras coisas só vai tirar o foco. As pastinhas funcionam bem? Funcionam bem porque aí a gente consegue dividir, né? Separar contas a pagar, contas a receber, os documentos, porque é muito complicado, às vezes você precisa de um documento de um filho, ou um documento para uma viagem e ter que ficar procurando isso porque não tem um local específico. Então, separar as coisas e identificar ajuda bastante. Ela tá vendo o que aconteceu lá em casa. Fui viajar e cadê a identidade? Exatamente. Cadê a identidade? Gente, eu não achei até hoje a identidade. E às vezes é um passaporte, né? Às vezes é uma viagem que está programada e os documentos você pensa, tá lá, sim, mas na hora de pegar fica mais difícil. E a gente economiza energia, né, Michele, quando tá tudo organizado, com né? certeza. Eu falo por experiência própria essa questão da identidade do meu filho, que eu fui viajar e não sabia onde estava. E, nossa, aquilo gerou uma tensão, porque eu já estava na semana, não ia dar tempo de fazer outra identidade, tive que tirar uma certidão. Isso. E aí você imagina isso numa emergência, que às vezes você precisa pedir para que outra pessoa da casa encontre esse documento, encontre esse papel para você. Então fica muito mais fácil. Ó, vai em tal pastinha, está escrito tal coisa, qualquer pessoa que precisar consegue ir lá e acessar com facilidade. Michele, obrigada por enquanto. A gente retorna a conversar no último bloco. Combinado? Ok, combinado. Gente, lembrando que você que está em casa, se tem dúvida sobre organização, manda, aproveita que a Michele está aqui hoje.